Diante do risco de parcelamento de salários do funcionalismo público, a partir do mês que vem, sindicatos acusam o governo de má gestão. Eles ameaçam ir à justiça e parar o serviço se os salários não forem pagos integralmente. O GDF trabalha com a probabilidade de parcelar os salários dos funcionários públicos desde o mês passado. Se o fatiamento passar a valer, servidores receberiam 80% dos salários no quinto dia útil do mês e os 20% restantes só uma semana depois. Policiais civis, militares e bombeiros ficariam de fora. Mas para o presidente do Sindicato dos Médicos, o governo está blefando. Mais uma vez, o governo adota essa tática de quando chega próximo aos movimentos de reivindicação salarial, ele adota essa política para evitar que os servidores públicos não reivindiquem ao menos a reposição salarial do período, que é um direito constitucional. O GDF diz que está cada vez mais difícil manter os salários dos servidores em dia e pagar prestadores de serviços. E por isso, precisa escolher qual compromisso honrar. Na terça-feira, a Secretaria de Fazenda liberou cerca de 57 milhões para o pagamento de salários que estavam atrasados há meses de terceirizados que prestam serviços de vigilância, limpeza e merenda em hospitais e escolas. Outros 11 milhões de reais foram destinados a quitar dívidas com fornecedores. Os sindicatos questionam o fato da arrecadação ter aumentado, as despesas terem ficado na mesma e, mesmo assim, o governo ainda falar que não tem dinheiro. Segundo o levantamento do DIEESE e de todo o conjunto de estudo dos servidores, o Distrito Federal não está num estágio em que há a necessidade de parcelamento de salários. Nós somos o terceiro município mais rico do país, dos 5.500 e poucos. Então, nada justifica a suspensão do atendimento às escolas, na limpeza, na merenda, nada justifica a falta de médico, nada justifica a falta de segurança pública. O governo tem que ser criativo e administrar corretamente as contas que são e o dinheiro que são da população do Distrito Federal. Ele tem que fazer o dever de casa, diminuir os benefícios fiscais e diminuir a evasão fiscal, aumentar a arrecadação. Pelas contas do Sindireta, que conta com uma base de 45 mil servidores em 17 carreiras diferentes, a média salarial da maior parte dos servidores locais fica em torno de R$ 3.000. Além disso, o GDF ainda teria recursos adicionais para fechar a folha. Nós temos aqui dentro do Distrito Federal o único ente do Brasil que recebe uma quantia razoável do governo federal, o Fundo Constitucional, para custear essas despesas, fato do governo federal estar hospedado no Distrito Federal. Então, esses números nunca batem. O Buriti afirma que só conseguirá saber se os salários vão ser divididos na última semana de agosto. Se isso realmente acontecer, os servidores prometem reagir. Nós estamos reunidos já na segunda-feira com todo o movimento sindical, e também já recomendei o meu departamento jurídico já para ingressar com ação judicial contra essa medida do governo, até porque precisa realmente indenizar os servidores, porque ele fez um contrato e o contrato diz que é no quinto dia útil, no máximo é a lei orgânica. Vai se cumprir a lei ou não? Não só os professores, mas os servidores públicos do GDF estão se articulando para uma ofensiva caso o governo concretize o parcelamento dos salários. Nós podemos ter uma suspensão geral de serviço público no Distrito Federal se isso acontecer. O secretário Sérgio Sampaio afirmou que o governo ainda não sabe dizer se será possível pagar os servidores até o quinto dia útil de setembro. De acordo com o secretário, além dos salários, o governo também enfrenta dificuldades para o pagamento de outros serviços essenciais, como a alimentação de hospitais e presídios e a compra de remédios. Segundo ele, o governo continua lutando para manter o pagamento dos servidores em dia.